Meu nome é Giovana, e esta casa guarda lembranças que tentei esquecer. Meu telefone ainda está quente no bolso por causa da ligação inesperada da minha mãe, pedindo que eu viesse com urgência. Atrás de mim, meu carro continua estacionado na entrada. Não posso evitar pensar na minha filha, Júlia, de 9 anos, que deixei há alguns minutos na casa da minha amiga Vilma. Serão apenas algumas horas, eu disse, tentando soar mais segura do que realmente me sentia. A última vez que tive uma conversa decente com meus pais foi no funeral da minha avó, há 3 anos. Antes disso, foi naquele dia horrível, quando eu tinha 18. O dia em que eles escolheram minha irmã Cláudia em vez de mim. Ainda posso me ver parada neste mesmo lugar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, quando me disseram que dariam o meu fundo universitário para Cláudia usar no casamento. Mas essa é a minha educação, gritei. Sua irmã precisa de um casamento decente, respondeu minha mãe com firmeza. Você pode fazer um empréstimo estudantil, como todo mundo. Naquele dia, eu fui embora e nunca mais voltei. Minha avó foi a única que me apoiou. Ela me ajudou a pagar um curso em uma faculdade comunitária. Não era a universidade de prestígio com a qual eu sonhava, mas era alguma coisa. Trabalhei duro, consegui meu diploma e construí minha própria vida. Os anos que se seguiram foram de muito esforço e pequenas vitórias. Conheci Anselmo, meu ex-marido, no último ano da faculdade. Nos casamos e tivemos Júlia. Por um tempo, tudo parecia perfeito. Mesmo depois do nosso divórcio, há 2 anos, as coisas continuaram civilizadas. Anselmo paga uma boa pensão, e nós 2 colocamos Júlia em primeiro lugar. Agora, aos 36 anos, estou bem. O apartamento que comprei com a herança da minha avó, Deus a tenha em paz, me dá uma renda estável. Entre isso, a pensão e meu trabalho de meio período, posso me dar ao luxo de passar muito tempo com Júlia. Respiro fundo e finalmente toco a campainha. O que quer que eles queiram, digo a mim mesma, eu não tenho mais medo. A porta se abre. Giovana, você veio. A emoção na voz da minha mãe me pega de surpresa. Ela parece mais velha do que eu lembrava, mais cabelos brancos, mais rugas no rosto. Meu pai está atrás dela, tentando esboçar um sorriso que não chega aos olhos. Onde está Júlia? Pergunta minha mãe, olhando por trás de mim. Está na casa de uma amiga, respondo, interrompendo-a, e entro direto. Você disse que era urgente. A casa tem o mesmo cheiro, aromatizante de baunilha e café. Eles me levam até a sala, e noto como tudo parece desgastado. Os móveis elegantes que compraram para o casamento de Cláudia já parecem velhos. Você quer? Pergunta mamãe, esfregando as mãos. Só me diga por que me chamou. Faz anos que não nos falamos, e de repente tudo é urgente. Mamãe começa a chorar, mas não são lágrimas silenciosas, e sim soluços profundos que a fazem tremer. Papai a abraça, e sinto um nó no estômago. Vamos perder a casa. Fico em silêncio, esperando pelo que vem a seguir. Sempre há mais. Sua irmã, começa mamãe. Meu estômago se revira. Claro, é sobre a Cláudia. Ela nos pediu para pegar um empréstimo para o negócio do marido. Usamos a casa como garantia. Cruzo os braços. Deixa eu adivinhar, digo, com a voz fria. Papai suspira. O negócio do Tom faliu, ele confirma. Cláudia e as crianças estão com problemas. Eles pararam de pagar, e nós não conseguimos cobrir. Começo a rir. Mamãe e papai me olham como se eu tivesse enlouquecido. Então me chamaram, a filha que abandonaram. Aquela de quem tiraram a chance de estudar para pagar o casamento da Cláudia. Agora querem que eu resolva outro problema que ela causou. Mamãe se apressa a falar. Sabemos que você está bem. Seu apartamento, o aluguel. Não pediríamos isso se não estivéssemos desesperados. Fico ali, olhando para eles. As mesmas pessoas que sempre preferiram Cláudia. As que nem sequer me mandaram um convite para o casamento dela. As que mal falaram comigo no funeral da minha avó porque Cláudia estava grávida. Vou pensar, digo,
surpresa com minhas próprias palavras. Preciso buscar Júlia. Enquanto dirijo, sinto que estou prestes a tomar a pior decisão da minha vida. Ou a mais importante. Nada será como antes. Mamãe, por que você está chorando? A voz de Júlia me tira dos pensamentos assim que a pego na casa da Vilma. Minha filha sempre foi perceptiva. Às vezes, até demais. Limpo o rosto, sem perceber que estava chorando. Nada, querida. Só estava pensando em algumas coisas. Tento soar casual. Na verdade, hoje vi seus avós. Os olhos de Júlia se iluminam. De verdade? Os das fotos? Posso conhecê-los? Claro que ela gostaria de conhecê-los. Eram seus avós, afinal. Meus pais. Os avós de Júlia. Mesmo que nunca tivessem se importado em fazer parte da vida dela. Passei a semana seguinte presa nos meus pensamentos, dormindo pouco, imaginando todos os cenários possíveis. Você está louca, disse Vilma, enquanto tomávamos café. Depois de tudo o que te fizeram? Talvez, admiti, suspirando. Mas Júlia merece a chance de conhecer os avós. E, sendo honesta, talvez eu também precise disso. Preciso encarar tudo de uma vez por todas. Uma semana depois, me vi dirigindo de volta para a casa dos meus pais, desta vez com Júlia pulando de animação no banco do carona. O reencontro foi estranho. Mamãe chorou de novo, enquanto papai ficou ali, desconfortável. Mas Júlia quebrou o gelo, correndo para abraçá-los. Eles pareciam surpresos. Depois, encantados. Por um momento, vi em seus olhos uma alegria genuína. Aquele tipo de alegria que antes só vi quando olhavam para Cláudia. Passamos a tarde lá, e vi Júlia conquistá-los completamente. Ela mostrou seus desenhos, contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre a vez que venceu o concurso de soletração. Eles a ouviram com atenção. Foi então que notei algo inesperado. Arrependimento. Quando olhavam para mim. Naquela noite, no caminho de casa, Júlia não parou de falar dos avós, com um sorriso no rosto. Foi ali que tomei minha decisão. Talvez eu fosse louca. Talvez estivesse me preparando para mais sofrimento. Mas eu iria ajudá-los. No dia seguinte, liguei para meu corretor de imóveis para colocar meu apartamento para alugar novamente. Depois, liguei para minha mãe. Vou ajudar com os pagamentos do empréstimo, disse. Antes de dar tempo de mudar de opinião, Júlia e eu nos mudamos com vocês. O que eu ganhasse com o aluguel seria usado para os pagamentos do empréstimo. Também ajudaria com as despesas da casa, mas precisaríamos estabelecer limites. Houve silêncio do outro lado da linha e, então, mamãe rompeu em choro novamente. Obrigada, querida. Obrigada de verdade. 2 semanas depois, Júlia e eu nos mudamos. Comprei alguns eletrodomésticos novos para casa. Uma geladeira moderna com dispenser de gelo, uma máquina de lavar louça que realmente funcionava e uma máquina de lavar que já não fazia mais o barulho de que estava prestes a explodir. Os problemas de costas de papai melhoraram quando ele parou de lavar pratos à mão. Mamãe parecia genuinamente feliz de nos ter ali. Nossa vida caiu em uma rotina surpreendentemente confortável. Nos meses seguintes, mamãe começou a preparar o café da manhã para todos. Apesar das minhas reservas, tive que admitir que era bom descer as escadas e encontrar café recém-feito e panquecas na mesa. Eu pegava a Júlia na escola, ajudava com a lição de casa. Ela até me ensinou a assar, algo para o qual eu nunca tive paciência. Papai arrumou um trabalho de meio período, com menos esforço físico. Seus problemas de costas melhoraram, e ele ensinou Júlia a jogar xadrez, coisa que ele nunca tinha aprendido antes. As partidas semanais se tornaram uma tradição. Eu comecei a trabalhar mais horas no escritório, sabendo que Júlia estava bem cuidada. Um dia, meu chefe, o Sr. Fagundes, me chamou para sua sala. Notamos seu esforço ultimamente. Como você se sentiria com uma promoção? O novo cargo significava mais dinheiro, mas também mais responsabilidades, incluindo viagens de negócios para outros estados.
Antes, eu teria rejeitado sem pensar. Ser mãe solteira, sem rede de apoio, tornava isso impossível. Mas agora, aceitei. Fiquei surpresa, mas com confiança, já que parecia ser a primeira vez que tinha que viajar por trabalho. Estava um nervoso só. 3 dias em Chicago pareciam uma eternidade. Me repetia, vai ficar tudo bem umas 100 vezes. E ficou. Mamãe me mandava fotos de Júlia fazendo a lição, jantando, brincando com papai. Tudo deu certo. Mas também houve momentos, pequenas coisas que me fizeram sentir desconfortável, como quando mamãe recebia ligações de Cláudia e se trancava no quarto, com os olhos vermelhos. Ou quando, ao configurar o novo tablet de mamãe, vi notificações de transferências bancárias no celular dela. O dinheiro ia para a conta de Cláudia. Às vezes ela precisa de ajuda. Mamãe se defendia quando eu a confrontava. Ela está passando por uma fase difícil com o Tom. Mas eu pago todas as suas contas e o empréstimo que Cláudia deixou de pagar. Como é justo você continuar mandando dinheiro para ela? Mamãe se colocou na defensiva imediatamente. Cláudia não tem culpa de o negócio de Tom ter falido. Ela tem 2 filhos para sustentar, e eu tenho uma filha e todas as suas contas para pagar. Mas mamãe já havia mudado de assunto. Fechou a conversa como sempre fazia quando se tratava de Cláudia. Essas discussões se tornaram mais frequentes, mas tentei ignorá-las. Júlia estava feliz, minha carreira estava indo bem, e na maioria dos dias parecia que realmente estávamos curando velhas feridas. Até papai, numa noite após uns copos de vinho, pediu desculpas pelo fundo universitário. Cometemos erros, disse ele, olhando para o copo. Erros grandes. Quis aproveitar o momento para finalmente ter a conversa que evitamos por 18 anos, mas mamãe rapidamente mudou de assunto para o próximo projeto escolar de Júlia. Passaram-se 3 anos. Júlia completou 12 anos, e a cada dia parecia mais adulta. Eu me acostumei com meu novo cargo no trabalho, e comecei a viajar a cada poucas semanas. Mas sempre voltava para casa com uma filha feliz. Os pagamentos do empréstimo estavam em dia, as contas estavam cobertas, a vida estava estável, até aquela terça-feira à noite. Lembro que era terça-feira porque acabará de fechar um contrato importante. Peguei um voo cedo para surpreender Júlia. Quando entrei, ouvi muitas vozes, muitas demais. Abri a porta e entrei no caos. Cláudia estava jogada no sofá, aquele sofá que eu tinha mandado estofá-lo no mês passado, junto com 2 crianças, que reconheci das fotos, minha sobrinha e meu sobrinho. As malas deles estavam espalhadas pela sala. Cláudia digitava no celular e mal levantou os olhos quando entrei. Olha quem chegou, disse ela, com um tom entediado, como se eu estivesse interrompendo algo. E naquele instante, soube que tudo ia mudar de novo. Só que dessa vez eu não era mais a menina ingênua de 18 anos, e não deixaria a história se repetir. Toma isso, perdedora. Nós vamos ficar aqui, anunciou Cláudia do sofá. Fiquei parada ali, com a bolsa de trabalho na mão, tentando processar o que acabará de ouvir. Meus pais estavam nas suas cadeiras de sempre, sem coragem de me olhar nos olhos. Meus sobrinhos, Marina, de 10 anos, e Pedro, de 6, estavam no chão, jogados com suas tablets. Você vai ficar aqui, repeti lentamente. Na casa onde eu pago todas as contas e o empréstimo que você deixou de pagar. Cláudia se corou de repente. Ah, lá vamos nós, senhorita perfeita, com seu trabalho e o seu dinheiro. Alguns de nós têm problemas de verdade, sabe? Problemas reais. Senti minha pressão subindo. Como pegar um empréstimo enorme no nome dos nossos pais e depois não pagar? Esse é o tipo de problema, meninas. Por favor, meninas, mamãe finalmente encontrou sua voz. Somos família. Temos que nos apoiar nesses momentos. Soltei uma risada amarga. Que curioso, a família só importa quando você precisa de algo, não é? Onde estava essa união familiar quando me roubaram meu fundo universitário? Ou quando nem me convidaram para o casamento da Cláudia? Mamãe desviou o olhar. Isso foi há anos atrás, por que você não consegue simplesmente deixar isso para lá?
Sua irmã precisa de nós agora. As semanas seguintes foram tensas. Cláudia passava o dia no sofá, mandando mensagens e assistindo à TV. Seus filhos corriam pela casa, fazendo bagunça que nunca limpavam. Mas o que mais me doeu foi ver como meus pais mudaram de repente. De repente, Júlia se tornou invisível para eles. Quando ela quis mostrar à avó sua prova de matemática, na qual tirou uma boa nota, mamãe mal a olhou e a dispensou com um gesto, dizendo que estava muito ocupada ajudando Pedro com videogame. Quando Júlia pediu a papai a tradicional partida de xadrez, ele disse que estava cansado, justo antes de passar 2 horas jogando bola com Marina no quintal. Naquela noite, quando Júlia já estava dormindo, confrontei mamãe. O que está acontecendo? Por que você está tratando Júlia de forma diferente? Não seja ridícula, ela me ignorou. Júlia já está grande, não precisa de tanta atenção. Marina e Pedro são menores, eles precisam de mais apoio agora. Júlia também tem 12 anos. Ela também precisa dos avós. Mas mamãe já havia virado a cara. Cláudia chamou da cozinha pedindo mais petiscos e ela correu para atendê-la. Os 2 meses seguintes se arrastaram pesados. Me joguei no trabalho, aceitei projetos extras, qualquer coisa para não estar em casa. Cláudia ainda não procurava emprego, mas para os meus pais pouco importava. Sempre que eu mencionava o assunto, eles a defendiam. Ela está passando por um momento difícil, você tem que pensar nas crianças. Enquanto isso, eu continuava pagando tudo. O empréstimo, as contas, o dinheiro que agora desaparecia o dobro de rápido. Mas não era isso que mais me incomodava. O que mais me incomodava era ver Júlia se tornando um fantasma na própria casa. Então, chegou aquela quarta-feira. Eu havia saído cedo do trabalho para levar Júlia para tomar um sorvete, nosso pequeno escape quando tudo em casa se tornava insuportável. Mas antes de abrir a porta, ouvi os gritos. Preguiçosa, inútil, pirralha. A voz de Cláudia ecoava pela casa. Olha essa bagunça, limpa isso agora mesmo. Corri para dentro. Cláudia estava parada ao lado de Júlia, que estava de joelhos, recolhendo brinquedos que eu reconheci como sendo de Pedro. O que está acontecendo aqui? Perguntei furiosa. Sua princesinha se recusa a ajudar em casa, disse Cláudia, cuspindo as palavras. Ela acha que é boa demais para limpar depois dos primos. Depois dos primos? Você quer dizer os brinquedos dos seus filhos? E onde estão eles, por sinal? Dormindo a soneca. Ah, então Júlia tem que limpar a bagunça enquanto eles descansam? Cláudia cruzou os braços. Alguém tem que manter esta casa em ordem, e como você nunca está aqui. Nunca estou aqui porque estou trabalhando, explode. Ao contrário de algumas pessoas que passam o dia inteiro esperando que os outros façam tudo. A discussão foi horrível. Cláudia correu chorando para os meus pais, que, claro, sempre se colocavam do lado dela. Giovana, você precisa ser mais compreensiva, suplicou mamãe. E os filhos da Cláudia, interrompi. E Júlia? Mas eles não responderam. Nunca respondiam quando se tratava de escolher entre Cláudia e eu. Eu sabia que isso era o pior, mas não fazia ideia do que estava por vir. Na semana seguinte, tive que viajar para Seattle para uma reunião de emergência com um cliente. Seriam apenas 2 dias. Naquela manhã, no café da manhã, perguntei a Júlia pela 100ª vez. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, mamãe, ela me assegurou, tentando sorrir. Eu tenho meu telefone. Podemos fazer videochamadas todas as noites durante a sua viagem, por volta das 9 da noite. Meu telefone tocou. A foto de Júlia apareceu na tela. Mamãe, sua voz estava pequena, quebrada pelos soluços. Mamãe, estou na rua. Cláudia me colocou para fora. Disse que sou um estorvo. Só tenho meu telefone. Eu não sabia o que fazer. O mundo parou de girar. Minha filha de 12 anos estava na rua, à noite, sozinha. Com as mãos trêmulas, liguei para Vilma, minha amiga que morava perto. Por favor, implorei.
Você pode pegar a Júlia? Ela me disse que estava indo. Depois liguei para a Cláudia. Ela atendeu apenas no quinto toque, com uma voz irritada. Ah, a princesa te ligou? Se sujou? Talvez agora ela aprenda a não ser tão teimosa. Sempre brigando, sempre achando que é melhor que os outros. Desliguei e liguei para meus pais. Mamãe atendeu. Sua neta está na rua. Minha voz estava fria. Você sabia disso? Silêncio. Depois, a voz de mamãe ficou dura. Talvez seja melhor assim, Giovanna. Talvez você e Júlia devessem procurar outro lugar para viver. A verdade é que vocês não se encaixam mais aqui. Naquele momento, tudo se tornou muito claro. Algumas coisas nunca mudam. Algumas pessoas nunca mudam. Você está certa, mamãe, disse em voz baixa. Nunca nos encaixamos aqui. Desliguei e reservei o primeiro voo de volta para casa. Era hora de acabar com esse ciclo de uma vez por todas. O voo de volta foi o mais longo da minha vida, 5 horas eternas. Vilma me mandava atualizações sobre Júlia a cada meia hora, mas eu não consegui descansar. Até que a tive nos meus braços, quando finalmente cheguei à casa de Vilma às 3 da manhã. Júlia estava dormindo no sofá. Ainda tinha vestígios de lágrimas nas bochechas. Vilma me olhou com tristeza e sussurrou. Giovanna, é pior do que você imagina. Ela me contou o que tinha acontecido. Cláudia havia passado semanas tratando Júlia como sua empregada. Fazia ela limpar a casa, cozinhar para seus filhos, lavar a roupa. Quando Júlia lhe disse que precisava estudar para uma prova, Cláudia perdeu o controle. Sai da minha casa, gritou. Não é sua casa, Júlia respondeu. Foi então que Cláudia a agarrou pelo braço e a empurrou para a porta. Meus pais viram isso, viram e não fizeram nada. Deixei Júlia dormir e passei a noite fazendo ligações. Primeiro, para minha agência de aluguel, explicando a situação e pedindo ajuda para terminar o contrato antes do tempo. Depois, para o meu advogado, perguntando sobre os meus direitos com relação aos eletrodomésticos e móveis que eu havia comprado para a casa dos meus pais. Por último, para uma empresa de mudanças. Na manhã seguinte, levei Júlia para o seu restaurante favorito para o café da manhã. Enquanto ela beliscava suas panquecas, eu olhava nos seus olhos. Filha, preciso que você seja honesta comigo. Isso já aconteceu antes, não foi? Júlia largou o garfo. O silêncio me disse tudo. Ela disse que eu era uma malcriada, que acreditava ser melhor do que os filhos dela. A avó dizia a mesma coisa, que eu tinha que aprender meu lugar. Minha mão tremia enquanto segurava minha xícara de café. Por que você não me disse, Júlia? Ela levantou o olhar, com aqueles olhos sábios que às vezes me faziam esquecer que ela só tinha 12 anos. Por que parecia feliz? Você sorria mais, e a vovó e o vovô, às vezes, eram gentis quando a tia Cláudia não estava perto. Me estiquei sobre a mesa e segurei a mão dela. Escute bem, Júlia. Nada, absolutamente nada, nada é mais importante para mim do que você. Nem meus pais, nem a casa deles, nada disso. Vamos para casa, para o nosso apartamento, e desta vez, vamos ficar lá. Depois do café da manhã, dirigimos até a casa dos meus pais. O carro de Cláudia não estava lá. Provavelmente estava em um daqueles misteriosos recados que nunca pareciam incluir buscar trabalho. Mamãe abriu a porta, e a surpresa se refletiu no rosto dela quando me viu. Giovanna, não esperávamos que você voltasse tão cedo. Passei por ela sem dizer uma palavra, com a mão de Júlia firmemente agarrada à minha. A equipe de mudanças que eu havia contratado já estava esperando lá fora. Levem tudo que comprei, dei instruções claras. A geladeira, a máquina de lavar, a lava-louças, o sofá novo, a televisão. Percorri a casa, apontando para cada coisa que eu havia comprado nos últimos 3 anos. A voz de mamãe subiu de tom, nervosa. Você não pode fazer isso, precisamos dessas coisas. Respondi com calma enquanto entregava aos da mudança meus comprovantes de compra. Na verdade, sim, posso, são meus.
Papai chegou em casa enquanto os da mudança faziam o seu trabalho. Ele ficou na porta, vendo como desmontavam o centro de entretenimento que eu havia comprado no Natal passado. Giovanna, por favor, ele começou a dizer, mas o interrompi. Não tem volta. Você viu a Cláudia jogar sua neta na rua e você a escolheu novamente sobre mim? Mas dessa vez, você também a escolheu sobre a Júlia. Está tudo acabado. Vocês vão ter que se virar sozinhos, assim como eu tive que me virar para pagar a universidade, assim como a Júlia teve que encontrar a forma de sobreviver quando a jogaram para fora de casa à noite. Considerem isso meu pagamento final por todas as vezes que escolheram a Cláudia sobre mim. Os meses seguintes foram interessantes. Meus pais e Cláudia não desistiram sem lutar. As ligações começaram no dia seguinte. Primeiro mamãe, depois papai, depois Cláudia e, em seguida, outra vez. Mamãe deixava mensagens de voz que iam desde acusações furiosas até súplicas chorosas. As mensagens de texto eram piores. Capturas de tela de suas faturas vencidas, fotos dos filhos de Cláudia com cara triste, tentativas de me fazer sentir culpada com coisas como podemos perder a casa. Mamãe até me mandou fotos do meu antigo quarto, como se isso fosse mudar minha decisão. Uma noite, enquanto meu telefone vibrava com outra mensagem, Júlia me olhou e perguntou: "Por que você não responde?" Estávamos sentadas no balcão do nosso apartamento, compartilhando uma pizza e vendo o pôr do sol. O apartamento se sentia diferente, agora mais pequeno que a casa dos meus pais, mas de alguma forma mais amplo, sem o peso das expectativas deles. Dei um gole no meu refrigerante e respondi: "Por que não devemos nada a eles?" Às vezes, a melhor resposta é não responder. Júlia assentiu, com um brilho de compreensão nos olhos. Às vezes eu sinto falta das partidas de xadrez com o vovô, admitiu em voz baixa. Mas não sinto falta de como me faziam sentir quando a tia Cláudia chegava. Me aproximei e a abracei. Se você quiser, podemos fazer aulas de xadrez. Você pode aprender com alguém que não vai parar de jogar com você só porque seu primo chega. As semanas se transformaram em meses. Através do grupo familiar no WhatsApp, fiquei sabendo o que estava acontecendo com meus pais. Eles haviam voltado a trabalhar em tempo integral e estavam tendo dificuldades para pagar as contas. O banco os estava ameaçando com a perda da casa, porque não conseguiam pagar a hipoteca. Cláudia ainda não trabalhava, ainda se queixava de mim com quem quisesse ouvir. Enquanto isso, eu usei o dinheiro que antes gastava com as contas dos meus pais para algo melhor. Levar a Júlia para viagens de fim de semana, visitamos parques de diversões e fizemos caminhadas. Tomamos aulas de culinária juntas, tudo sem o drama constante da casa dos meus pais. Eu podia me concentrar mais no meu trabalho e, ao mesmo tempo, passar tempo de qualidade com minha filha. As notas de Júlia melhoraram sem os filhos da Cláudia interrompendo seu tempo de estudo. Ela se juntou ao clube de xadrez da escola e fez novos amigos. Às vezes, eu a pegava olhando fotos antigas da nossa vida na casa dos meus pais, mas nunca me pediu para ver. Uma manhã de domingo, quase um ano depois de termos ido embora, eu estava preparando o café da manhã quando Júlia entrou na cozinha com uma expressão pensativa. "Mamãe, você é feliz agora?" Eu fiquei parada, com os ovos batidos na mão. Pensei bem e percebi que sim, eu era feliz. Feliz por ter saído daquela situação tóxica, feliz por ter protegido minha filha, feliz por finalmente ter rompido o ciclo de sempre colocar a Cláudia em primeiro lugar. Respirei fundo e sorri. Sim, eu sou. E você? Júlia sorriu com aquela expressão luminosa e relaxada que eu não via há anos. Sim, eu gosto de ser só nós duas. Naquela tarde, apaguei os números dos meus pais do meu telefone. Embora tenha guardado as mensagens de voz em uma pasta chamada Nunca Mais, como um lembrete de por que fomos embora, caso algum dia eu começasse a duvidar de mim mesma. Pouco depois, soube por familiares que o banco havia tirado a casa deles. Eles se mudaram para um apartamento pequeno. Cláudia encontrou outra pessoa para se aproveitar. Seu novo namorado, aparentemente, a aproveitava também.
Às vezes, me pergunto se eles algum dia entenderam o que fizeram de errado ou se ainda se dizem que a egoísta fui eu. Mas, a verdade é que já não me importa. Júlia e eu podemos ser só duas, mas somos uma verdadeira família. Viajamos quando queremos, rimos quando queremos e nunca precisamos pedir desculpas por ocupar espaço na nossa própria casa. O dinheiro que antes ia para as contas dos meus pais agora vai para o fundo universitário de Júlia, e desta vez ninguém vai usá-lo para o casamento de outra pessoa. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!